Fala, devs! Começando mais uma aula nossa aqui sobre como perder o medo de virar tech lead. Então nós já estamos na nossa quarta aula. Então você que ainda não assistiu às outras aulas, que eu trago algum assunto sobre isso. Então cada aula nossa fala sobre um tema específico de como perder o medo de ser tech lead. E hoje não vai ser diferente, então seja muito bem-vinda, já dá o like aqui, já compartilha, já endereça para aquela pessoa que está no momento de carreira, que é um dev sênior, que está no momento de carreira de virar um tech lead, ou é o seu tech lead que está passando por alguma instabilidade, já compartilha com ele, porque vai ser uma aula especial para ele. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Virei tech lead e só apago incêndio o dia todo. Então, quantos aqui, você que já tá nessa situação, já comenta aqui embaixo: Bruno, isso aqui é o que tá acontecendo comigo agora. Eu virei tech lead, eu sou um analista sênior e eu fico pagando incêndio o dia todo, eu não consigo ter uma rotina, não consigo sair desse caos que é o meu dia a dia. Eu me lembro uma certa feita que eu cheguei numa empresa, a primeira coisa que falaram pra mim é que se eu tinha trago a roupa de bombeiro. E eu falei, rapaz, olha a situação. Então muitos de vocês estão com a roupa de bombeiro, com o extintor de incêndio, apagando o fogo do dia a dia. Mas vamos conseguir sanar essa dor sua, entender como que a gente sai desse modus operandi que você tá. E de fato você comece a controlar e virar um líder eficiente, um líder de verdade. Então o objetivo desse vídeo de hoje é ajudar os tech leads a entender por que estão sempre apagando incêndios, mostrar como sair do modo reativo e estruturar uma atuação mais estratégica e previsível. Porque no final das contas você está agindo sempre no urgente. Quando você não prioriza o importante, vai sempre virar urgente. E aí você fica correndo atrás do urgente. E aí tem muitas tarefas que surgem no dia a dia que você não precisava fazer. Mas como você não consegue saber todas as tarefas disponíveis, todo o seu backlog, qualquer tarefa nova você considera como urgente e importante. E aí com isso você acaba errando na sua priorização e ficando nesse sentimento de sempre correndo, sempre apagando o incêndio. Então vamos começar aqui sobre a rotina do desespero. Então hoje, talvez você chegou aqui 9 horas da noite, 10 horas da noite, você ainda tem mais uma Gemude para fazer. E aí você falou assim, nossa, cara, não aguento mais essa vida, deixa eu ver esse vídeo aqui, o que ele vai falar para eu sair dessa situação. Então vamos ver alguns pontos aqui que traz, o sentimento dessa rotina do desespero. Então o primeiro ponto é padrão repetitivo. Então o seu dia começa com um bug urgente e termina sem você ter feito nada do que planejou. Então você já acorda, você fala, não, hoje vai ser o dia que vai estar tudo ótimo, tudo planejado. Aí na hora que você entra assim, você abre o computador, já vem um war room na sua cara. Vamos, incidente, entra, vai, enfim, aí você já fica naquela, meu Deus, e agora o que eu faço? E vai e chama a pessoa, e chama um, chama outro, aí já vem um diretor e já fala, cara, como que é o status, qual que tá aí? Você, meu Deus, o que acontece? E aí quando você vê, passou o dia inteiro, você ficou nessa correria, e aí aquele dia que ia ser calmo, tranquilo, virou um dia de caos. Geralmente isso acontece na sexta-feira. Quanta sexta-feira de war room? Ou pior, sexta-feira à noite, você tá lá, dá o Windows L, log off na máquina, pronto, vou descansar. Quando de repente o telefone toca, ou o alerta chega e você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Aquela reunião inesperada, aquela mensagem no privado, os devs travados, tudo ao mesmo tempo. E aí você fala, cara, não consigo sair dessa rotina repetitiva, desse caos repetitivo. É mensagem no Teams, é mensagem no Google Meet, é mensagem no Slack. Você tem tantas ferramentas de mensageria que você fala, qual que eu olho? É e-mail, é pessoa ligando. Você trabalha no presencial, é alguém vindo na sua mesa e você fala, cara, o que eu faço? Não tem como eu sair dessa situação. Não tem como eu sair dessa rotina aqui maluca que é esse papel de tech lead. E muitos estão nessa situação e desistindo. Então, cara, se é para ser assim, eu não quero. Se é dessa forma, eu desisto. E eu tenho que falar para você que tem forma de você resolver isso.
Atualmente eu atuo em mais de 12, 14 equipes, trabalhando simultaneamente com um contexto diferente, e eu consigo passar esse tempo com vocês aqui dando essa aula. Eu consigo passar um tempo com a minha família, passar um tempo vendo coisas importantes, mas tudo isso foi porque eu criei essa situação. Então a ideia é você criar essa situação assim como eu criei, você também consegue criar. Então o primeiro ponto aqui dessa rotina desesperada que você tem é o padrão repetitivo, que nós temos que quebrar esse padrão repetitivo. O segundo ponto é a frustração no fim do dia. Então aquele sentimento de que eu não avancei nada do que era importante. Tô sempre ocupado, mas sem progresso. Quantos de vocês já se deparou com essa seguinte situação? Trabalhei o dia inteiro e parece que eu não fiz nada. E é o que muitos, quando assumem a posição de liderança, têm esse sentimento, porque o seu trabalho já não é mais aquela tarefa, aquela task. O seu trabalho é responder mensagem, é participar de reuniões. Que quando você olha o board, que está lá no seu controlador de tarefas, no Gira, você não consegue ver essas tarefas sendo avançadas. E aí por isso que você tem um sentimento de não produtividade. Só que você fez bastante coisa. Então a gente até aplica numa técnica, tem um curso nosso de gestão de tempo, que a gente fala sobre isso, como que você organiza, como que você faz gestão dessas atividades para que você consiga perceber que no final do dia você realmente executou muitas atividades. Se você não tem esse controle, você vai ter esse sentimento de que fez um monte de coisa e não fez nada. Ou aquele sentimento de enxugando gelo, que parece que você nunca avança. É porque você não está controlando, você não tem a visibilidade de fato que você está fazendo. Então o segundo ponto aqui é a frustração do fim do dia. Você sente essa frustração? Quem aqui que está aqui nesse vídeo e sente essa frustração, comenta aqui qual que foi o momento de maior frustração que você teve nesses dias. Que você se viu trabalhando o dia inteiro e você falou, cara, parece que eu não vou sair desse estado, eu não vou sair desse ciclo que eu estou vivendo. E o terceiro ponto é a falsa sensação de utilidade. Resolver tudo te faz parecer essencial, mas na prática te torna um gargalo. Aqui eu vou pegar firme em você, viu? Você que quer ser o controlador de tudo, você que quer se fazer uma pessoa que todo mundo precisa de você, e aí você fica reclamando, porque aí todo mundo precisa de você, te chama toda hora, e aí você fala, nossa, mas por que eu tô nesse caos? Por que só depende de mim? Porque você criou isso. Você virou o gargalo da sua equipe, porque você quis fazer isso. Você condicionou a sua equipe a ser a única pessoa que resolve todos os problemas. Você virou o Superman. Eu sempre dou o exemplo do Superman aqui, que as pessoas chamam ele para salvar um gato da árvore. É capaz de chamar ele para trocar a pia, trocar a torneira. É o Superman, parabéns, você virou o Superman da sua equipe. Que a sua equipe não sabe tocar um war room, não sabe tocar os deploys, não sabe resolver os bugs, não sabe fazer um troubleshoot, porque você sempre é a pessoa que faz isso. E aí sabe o que você usa? Aquela famosa desculpa, que é desculpa, viu? Que é eu vou blindar a minha equipe. Vai blindar nada, é porque você é um controlador, você não quer que a sua equipe cresça, aprenda, e aí você não confia neles, é por isso que você fala que você vai blindar. E aí no final você fica sendo esse apagador de incêndio, esse bombeirão que é chamado para todo momento, toda hora, porque você gosta, não é verdade? Você gosta de que a mensagem chegue para você, que as pessoas te chamem, que você seja que realmente o que vai salvar todo mundo. É um sentimento que você gosta, mas no final depois você reclama, porque você virou um gargalo. Então aqui o quanto que é, de fato, um déficit seu e o quanto que é, de fato, um desejo seu. Então aqui é um ponto para você refletir já nesse começo de vídeo. Tá, então por que você está sempre no modo bombeiro? Então vamos entender aqui. Já entendemos o modo bombeiro como funciona. Então por que acontece isso, Bruno? Por que eu estou sempre no modo bombeiro? Então vamos lá, primeiro ponto. Você está reagindo a tudo. Então você não tem um controle da sua ansiedade e da expectativa.
Então uma mensagem que chega, você já fica naquela questão. Nossa, a pessoa mandou uma mensagem, eu preciso responder rápido. Aí chega um dev, manda uma mensagem, você fala, nossa, e agora? O que vai ser? Eu vou ter que mandar mensagem para ele. Quando vem uma notificação e fica apitando lá, você fala, cara, eu preciso responder essa notificação o mais rápido possível. E por que você precisa? Por que você não pode deixar um tempo? Não, Bruno, mas é urgente. Quem falou que é urgente? Eu vou te dar uma dica para você. Vem aqui bem pertinho aqui que eu vou falar para você. Urgente, a pessoa vai ligar. Se a pessoa mandou uma mensagem no Teams, não é urgente. Porque se for urgente, ela vai ligar para você, ela vai mandar mensagem no WhatsApp, ela vai ligar no WhatsApp, ela vai ligar no GSM, ela vai ligar em sinal de fumaça, ela vai chamar a sua atenção, vai na sua mesa. Isso é urgente. Mas o que acontece? Hoje em dia, nós estamos trabalhando muito no remoto, só que a gente esqueceu de que a gente foi treinado a vida inteira a trabalhar no presencial, que você chegava na mesa da pessoa e a pessoa criava uma conexão com você e você já trocava ideia ali naquele momento. Hoje, quando você manda uma mensagem, pode ser que a pessoa esteja fazendo qualquer outra coisa. E aí você cria uma expectativa que a pessoa vai responder naquele momento. E não vai. Porque ela está fazendo qualquer outra coisa importante. Em algum momento ela vai responder. E aí, não vem com aquelas mensagens de oi, tudo bem, e vai embora. Cara, já chega e manda toda a mensagem pra pessoa. Oi, tudo bem? Aqui eu sou fulano de tal, tô precisando de tal coisa, preciso de tal informação. E aí, quando a pessoa vai ler a informação, ela já sabe o que responder pra você. Porque senão fica aquela, oi, tudo bem? Tudo bem, você? Passa um mês, vocês não conseguiram falar o que precisava ser falado. Porque vocês ficaram nessa questão de oi, tudo bem. Então, você precisa parar de ficar reagindo a tudo. Cada nova notificação vira prioridade. Não tem que virar prioridade. Você começou a fazer uma tarefa, executa aquela tarefa. Vai até o final. Desliga as notificações do seu celular, desliga as notificações do Teams e você começa a ter o controle nessas notificações. Porque toda rede social, e aí pensa que Teams, né, toda mensageria é uma rede social e a função dela é chamar a sua atenção. Então você precisa controlar ela e saber o momento que você vai de fato olhar para ela ou não. O urgente atropela o importante todos os dias. Então alguém chegou para você e marcou uma reunião em cima da hora. E aí o que você pensa? Não, porque eu vou chatear a pessoa, porque, nossa, mas o que a pessoa vai achar se eu... Ué, mas você é obrigado a aceitar uma reunião que vem em cima da hora? Você não pode chegar a pessoa e falar assim, olha, eu já tinha um compromisso nesse horário, a gente não pode marcar um outro horário? O que você acha que a pessoa vai fazer? Vai vir te bater? Vai vir falar, não, como assim? Você tá pedindo para marcar outro horário? Inadmissível isso? Você acha que realmente isso vai acontecer? Esses dias aconteceu uma situação que eu cheguei pra pessoa e falei assim, olha, eu queria marcar uma agenda com você e tal, pra gente ver tal projeto, né? E aí a pessoa já mandou uma mensagem assim, não, mas eu não consigo amanhã. Amanhã o dia tá corrido. Aí eu falei, ué, mas eu não falei que eu queria amanhã? Aí eu cheguei pra pessoa e falei assim, não tem problema não, vamos marcar pra sexta-feira que vem. Você percebe que a pessoa, ao ver que eu era um gestor, né? Ela nem cogitou em fazer uma negociação comigo a respeito da data. Ela simplesmente deu uma data o mais próximo possível, com medo do que eu ia falar. E assim acontece com você. Quando a pessoa chega pedindo uma reunião, você vai lá e você quer marcar no mesmo dia. Eu tenho uma regra comigo que eu vou passar para vocês. Alguém chegou para pedir uma reunião para mim agora, naquela semana eu não marco, é só para semana que vem. E aí você joga para outra semana. E aí você consegue organizar a sua semana, a próxima semana. Agora o que acontece? A pessoa chega para você e pede uma agenda. Aí você fica lá, achando uns buracos de meia hora, de 25 minutos na sua agenda, para que você consiga encontrar e achar e disponibilizar para a pessoa. Por quê? Você está colocando uma coisa que é urgente que não é urgente. Aconteceu esses dias também. Um liderado meu veio mandar mensagem, Bruno, eu preciso de 5 minutos. E assim, toma cuidado com esse negócio de 5 minutos, hein? Nunca vi reunião durar só 5 minutos. Só o fato de você falar oi, tudo bem, já demora mais que 5 minutos já. Então quando a pessoa vem lá, 5 minutos, rapidinho, você fala, opa, conheço isso aí, rapaz, isso aqui é armadilha. Aí ele veio pra mim, preciso falar com você 5 minutos e tal. Aí eu, tá, mas sobre o que é assunto e qual que é a prioridade? Nossa, Bruno, você falou, você foi grosso com ele. Por que eu fui grosso?
Eu precisava saber. Se fosse algo muito urgente, eu ia organizar minha agenda para priorizar ele. E acabou que ele mandou o que ele queria no chat. E falar para vocês que não precisou da reunião. Porque a informação que ele me trouxe no chat, eu já respondi para ele na hora. Agora veja o que ele queria, sabe? Me ouvir, me ver. Cara, não precisava. Uma mensagem no chat resolvia o problema. Então, essa é a questão que você precisa aprender a gerenciar as outras pessoas também quando vem falar com você. De que não é só 5 minutos que você vai conversar. Você fala assim, sobre o que é o assunto? Sobre o que a gente vai conversar? Qual que é a pauta? O que nós vamos abordar? Qual que é o problema que a gente vai resolver? E aí você consegue priorizar ou não priorizar aquilo. Então, o urgente atropela o importante todos os dias. Então, primeiro ponto aqui do porquê você está sempre no modo bombeiro é que você está sempre reagindo a tudo. Segundo ponto, por que você está no modo bombeiro? Vamos lá. Falta de sistema de proteção. Então, não tem nada que te proteja, um antivírus, né? Uma telinha que guarde você. E aí, com isso, você sempre está nesse modo bombeiro. Então, exemplo, não existe uma rotina clara de reuniões, rituais, delegações. Então, você tem uma reunião com o seu time, você tem um one-on-one com o seu time, você tem reuniões que você vai fazer alinhamento com o seu time. Se você não tem isso, sempre vai cair na urgência. Aí vai surgir um assunto, você vai ter que ir lá e chamar todo mundo, chamar uma RR, né, uma reunião rápida. E aí é muito mais difícil você conseguir trazer todo mundo. Lógico, você é gestora, a pessoa vai entrar, mas ela vai ficar brava com você. Porque você não tem uma organização, ela não consegue se preparar. Agora, quando você fala, não, pessoal, a gente vai ter uma reunião toda semana neste horário. A pessoa se organiza. Ela faz uma gestão antes da semana para conseguir se preparar para aquela reunião. Agora, você tem uma reunião que parece que é pique-esconde, que a reunião vai mudando. Eu tinha um antigo colega que a reunião dele você tinha que procurar a reunião. Falar, tá bom, toda terça-feira, 4 horas. Aí chegava terça-feira, 3 horas, a reunião das 4 sumia. Ia pra quarta de manhã. Aí chegava a quarta, aí você mudava tudo. Aí chegava a quarta de manhã, mudava de novo. E aí você ficava lá, cadê a reunião? Procura a reunião, procura a reunião. Será que você é esse que fica escondendo a reunião dos outros? E as pessoas têm que ficar se organizando? Ou você é aquele que corre atrás da reunião dos outros? E aí eu tive que dar um feedback pra ele. Eu falei assim, cara, vamos agendar e vamos respeitar a reunião. Porque senão você fica mudando toda hora. Cara, eu não vou entrar mais na reunião sua, porque eu tenho uma agenda e eu preciso organizar essa agenda. Então, falta de sistema de proteção, o time não sabe quando ou como pedir ajuda. Te chamam sempre. Em uma das minhas mentorias, a pessoa me trouxe esse problema de que, Bruno, toda hora o time vem pedir ajuda, toda hora as pessoas me interrompem. Eu falei assim, você já chegou para eles e setou quando que eles podem fazer isso? Não fiz isso. Pode? Eu falei, ué. Você chega para a equipe e fala assim, ó, pessoal, na parte da manhã, eu preciso estar focada em algumas coisas para resolver. Então, a partir das 10, 11 horas, é o momento que vocês podem trazer as coisas para mim, que eu vou dar 100% de atenção para vocês. E assim, você acredita que em 1 hora vai desandar tudo? Não vai. Consegue esperar. E aí você consegue organizar para vir o seu backlog de forma estruturada. E você faz uma gestão com a equipe. Então, ele vai fazendo outra coisa, pegou outra tarefa, resolveu outros problemas. E aquilo ele vai deixar porque naquele horário que você organizou para ele, ele vai chegar e vai tirar dúvida com você. Assim, é a daily. Por isso que existe a daily todos os dias. A daily é um momento reservado todos os dias para a gente entender o que a gente fez ontem, o que a gente vai fazer e se tem algum bloqueio ou não. E você não está aplicando a daily do jeito certo. Tem equipes, eu já cheguei em equipes que a gente nem fazia mais daily, que a gente só ia no assíncrono e fluía muito bem. Lógico, com uma maturidade, com o time já se conhecia já há mais de 2 anos, então a gente já sabia já como conduzir. Mas se você está tendo muita requisição da sua equipe para com você, organiza isso, para que eles acumulem essas solicitações e vai ter um horário, uma data, um momento que eles vão poder conversar com você sobre isso que eles estão precisando. Terceiro ponto. Esse aqui é para você escutar bem alto, tá? Medo de soltar o controle. Então não é aquele controle da televisão, não. É o seu controle em tudo.
Então você ainda acha que precisa ser o centralizador. Delegar parece perigoso, então prefere resolver rápido. Deixa que eu faço. Ninguém faz como eu faço. Cara, minha equipe não é boa. Eu preciso entrar aqui e estar no dia a dia para realmente ver o que acontece. Lógico, eu sei que existe maturidade de delegação, pessoal. Inclusive, a gente tem uma aula sobre isso, de como delegar, o contrato de delegação, a maturidade de delegação. Então, existe pessoas que ainda estão começando, que estão na etapa de treinamento, outras que estão na etapa da instrução, outras que estão na etapa de acompanhamento e outras que estão na etapa de fato que você consegue delegar. Mas você precisa ter essa visão clara da sua equipe e entender em qual momento que aquela pessoa está com relação à maturidade de delegação. Agora, não é tudo que você vai controlar. Eu tenho na minha equipe vários gestores, né? Vários coordenadores, cada um está numa etapa. Tem uns que eu estou começando a trabalhar agora, tem outros que eu já trabalho há mais tempo. Então, cada um eu trabalho de uma forma. Então, tem pessoas que já estão mais livremente, que eles só vêm para mim quando realmente o negócio está muito complicado. E aí até fico falando, nossa, agora o negócio ficou feio mesmo, porque para chegar até mim. Agora, tem pessoas que eu estou acompanhando mais de perto, que está. Primeiro, um ponto que eu acabei de assumir e outro que está começando, né? Está iniciando ainda na fase de gestão. Então, você tem que estar um pouco mais perto. Agora, você não pode fazer isso com a sua equipe inteira. E aí, a gente vai ver daqui a pouco como que, se a sua equipe está nessa situação, como que se resolve esse problema. Então, aqui são os 3 pontos que faz com que simboliza que você está no modo bombeiro. Então, primeiro, você está reagindo a tudo. O segundo, falta de sistema de proteção. E o terceiro, medo de soltar o controle. E agora, vamos lá, vamos tirar a roupa do bombeiro. Vamos deixar guardado o extintor de incêndio, que agora você vai descobrir como que faz para sair do modo bombeiro. Então, se até aqui fez sentido para você, se você se viu nessa situação, comenta aqui, fala, Bruno, eu tô no modo bombeiro. Realmente aqui, ó, eu tô apagando o incêndio, mas eu vou sair do modo bombeiro agora. Então, o primeiro ponto para você sair do modo bombeiro: crie uma rotina mínima de previsibilidade. Mínima. Então, ó, defina reuniões fixas. O weekly, que é uma reunião semanal. O one-on-one com o seu time. Check-ins técnicos. Define agendas estratégicas. As dailies que você vai fazer. Define um mínimo de reuniões que sempre vão acontecer toda semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês. Eu tenho algumas reuniões que eu defino. Então, one-on-one com o meu time, pelo menos uma vez no mês. Eu tenho a minha semanal, que pelo menos toda semana a gente faz, no máximo a cada 15 dias. Eu tenho uma reunião com todos os meus tech leads, junto com meus coordenadores, que é uma reunião mais técnica, a cada 15 dias. Eu tenho uma reunião uma vez com um mês com o meu time. Então são reuniões que estão marcadas sempre lá. Bruno, tem vezes que não funciona. Sim, tem vezes que eu acabo desmarcando, tem vezes que eu mudo. Situações urgentes acontecem, é normal. Mas a agenda está lá, sempre organizada. E aí eu vou orquestrando conforme as coisas vão mudando, uma sim, outra não. Tem uma reunião que eu faço toda sexta-feira, às 9 horas, que é para trazer algum assunto técnico. E tá lá. Às vezes eu não consigo entrar, mas meu time toca a agenda normalmente. Então isso a gente está falando de criar uma rotina mínima, criar um hábito. Crie blocos na agenda para trabalho profundo e decisão estratégica. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última reunião que você fez só com você? Que você marcou na sua agenda e a única pessoa que tinha que entrar na agenda era você mesmo. E ali você resolveu algo estratégico, você fez um desenho técnico, você pensou em que você podia melhorar na equipe. Quantas vezes você fez isso? Bruno, mas não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que você não prioriza. É que você não cria essa agenda. Eu chamo de agenda espelho, que é uma agenda com você mesmo, e é só você para pensar e resolver os problemas que só você consegue resolver. Então esse é o primeiro ponto, cria uma rotina mínima de previsibilidade. Segundo ponto, vamos lá. Treine o time para não depender de você o tempo todo. E aqui eu vou falar bem aqui, ó, bem no pé do seu ouvido. Treine. A sua missão é treinar o seu time.
Qual que foi a última vez que você parou para treinar o seu time? Para o seu time aprender uma coisa nova. Ah, não, Bruno, mas ele tem que saber tudo. Ah, mas ele tem que fazer. Cara, você é treinador, você é gestor, você é líder. Você precisa gastar tempo treinando pessoas, desenvolvendo o seu time. Se você não faz isso, quem que vai treinar eles? Que momento que eles conseguem parar para ser treinado? Então eu faço uma reunião a cada 3 meses, que é um dia inteiro que a gente para treinar. Que eu pego todos os meus coordenadores, todos os meus tech leads, e a gente passa o dia inteiro treinando, para que a gente consiga passar os próximos 3 meses. Sem contar outras agendas que a gente faz por mês, mas essa é uma agenda específica que a gente só para afiar o machado, vamos dizer assim. E não para apagar incêndio, viu? É outro tipo de machado. Então treina o time para não depender de você. Documente fluxos e expectativas, que é o que a gente conhece como ADR, né? Que é um documento de decisões de arquitetura. Estimule perguntas estruturadas em vez de mensagens soltas. Então, por exemplo, já tentou isso? Já foi... qual foi a última ação? Então hoje, dando até um exemplo para vocês, durante uma discussão, eu perguntei, olha, qual que é os próximos passos dessa tarefa? Qual que é os próximos movimentos? O que vocês pensaram em fazer? Ao invés de você trazer já a solução, você deixar o time pensar. Você trazer perguntas para o time. Para que o time pense e traga soluções para você. Porque pode ser que o time já pensou, mas quando você vai lá e direciona algo, aí ele fala, nossa, não é isso que eu pensei. E aí simplesmente ele faz o que você pediu para fazer. E a ideia de treinar o time não é essa. Então traga perguntas. Crie situações. Bruno, tem algo aqui que os times sempre me chamam. Sempre me chama. Aí vai a questão do 80-20 aqui. Qual que é 20% do que o time te chama que vai resolver 80%? Com certeza você vai conseguir entender isso. Então vai lá e olha as últimas mensagens que você recebeu na semana. E vê qual que é a maior solicitação do time. Aí com isso você vai entender. Ah, tá, então entendi. Isso aqui é o que o time tá mais perguntando para mim. Tá, deixa eu treinar o time para minimizar essas perguntas. Deixa eu criar um processo. Deixa eu colocar alguma IA aqui para o time perguntar para essa IA. Mas se você não parar, e aí volta no primeiro tópico, né? Se você não parar, criar uma rotina para você pensar sobre isso, você vai continuar sendo o grande bombeiro. Terceiro ponto. Então a gente falou aqui, cria uma rotina mínima de previsibilidade, treina o time para não depender de você o tempo todo. Terceiro ponto, mude sua posição no jogo. Então vamos lá, hein? O que seria mudar a sua posição no jogo? Então, de resolvedor para direcionador. De operador para estrategista. De centralizador para facilitador. Então saia do modo controle, do modo eu faço gol, eu resolvo, deixa comigo, para o modo ser técnico, orientar, dizer, direcionar, facilitar, deixar mais fácil o dia a dia. E não simplesmente você fazer. Então mude a posição do seu jogo. Bruno, mas eu não tenho confiança na equipe. Então volta para o segundo tópico, que é treinar a sua equipe. Ah, mas eu não tenho tempo para treinar a sua equipe. Volta para o primeiro tópico. Criar um mínimo de agendas previsíveis. Veja que é uma sequência. Se você não começar a fazer a primeira, a segunda você vai achar uma desculpa para não fazer. E assim você vai achar uma desculpa para a terceira. Então, precisa executar todas essas etapas para que você consiga, de fato, sair do modo bombeiro. E vamos para a quarta etapa. Aprenda a dizer não agora. Agora não. Não posso neste momento. Nem tudo precisa de sua resposta imediata. Defina regras para o que interrompe e o que pode esperar. Então, quem que ao mandar mensagem para você é alguém que você vai entender que é urgente. Estabeleça essa regra. Quem que você vai estabelecer que não é urgente? Mas é importante você estabelecer um contrato com essas pessoas. Então assim, ó, pessoal, se vocês mandarem mensagem para mim e for urgente, vocês ligam para mim. Se não for urgente, vocês podem mandar mensagem que durante o dia eu vou responder para vocês.
no momento que eu consegui responder. E aí você fez um combinado com o time. E aí tem alguma pessoa que fala, Bruno, tá num projeto, estamos numa situação aqui em crise. Aí você tem que mudar o modo. Talvez até nesse momento você tem que entrar no modo bombeiro. Mas você não precisa estar todos os dias. É essa a grande questão aqui. É você ter o controle de quando você entra e de quando você não entra nesse modo. Então aprenda a dizer não agora. Definem regras para o que o interrompe e o que pode esperar. Nem tudo precisa da sua resposta imediata. Então aqui, os 4 pontos para sair do modo bombeiro. Primeiro, crie uma rotina mínima de previsibilidade. Segundo, treine o time para não depender de você o tempo todo. Terceiro, mude sua posição no jogo. E quarto, aprenda a dizer não agora. Para a gente encerrar, e você que já começou a praticar alguma dessas 4 etapas aqui, comenta aqui como que foi. Você que assistiu o vídeo e deu certo, volta aqui no vídeo depois e comenta. Olha, Bruno, eu executei, fiz e realmente funcionou, para que outras pessoas tenham coragem. Porque às vezes você me escuta aqui e você fala, cara, será que o bebê tá realmente falando certo? Isso aí é história, né? Boi dormir, enfim. Não, cara. Testa. Einstein fala que louco é aquele que quer continuar fazendo a mesma coisa e ter resultado diferente. Se até agora o resultado que você está fazendo, o que você está executando não deu o resultado que você espera, testa isso que eu falei para vocês. E se caso não funcionar, você comenta aqui embaixo. Bruno, você falou e não funcionou. Eu fiz e não deu certo. Vamos aqui, porque pode ser que a gente vai aprender junto, certo? Então, liderar é criar ordem, não correr atrás dela. Se você não cria sistema, o caos ele vai virar o seu dia a dia. Apagar incêndio te dá a sensação, de utilidade, mas mata a sua visão do futuro. Então essa é a frase que eu deixo para vocês. Então se você quer construir, uma liderança com uma visão, com rotina, nós temos uma comunidade que eu ajudo tech leads como você, ajudo desenvolvedores sêniores. É uma comunidade que a gente sempre compartilha conteúdo lá, eu sempre trago dicas como essa, trago informações, ofertas de coisas que vão surgindo, cursos que vão aparecendo, vagas também que vão surgindo. Então você que gostaria, de participar de um grupo que quer sair do nível de bombeiro, então aqui nos links abaixo você vai encontrar o nosso grupo do WhatsApp, você vai encontrar também uma planilha de maturidade. Nessa planilha de maturidade você vai conseguir entender qual que é o nível que você está com os 6 pilares de um tech lead. Então, diante da minha experiência, eu criei 6 pilares que todo tech lead deve ter. E aí tem um questionário que você vai responder e vai entender qual que é o nível de maturidade que você está com relação a esses 6 pilares de tech lead. E você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Eu vou sempre postar vídeos de como perder o medo para ser tech lead. E aqui eu agradeço a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!